Então, boa tarde. Hoje é o 27º encontro de cravistas em quarentena. Não, é porque E teve quem vai numeração a partir falar é do cravo. Tem um microfone, Maria Ida Barroso, da Universidade Federal de Pernambuco, e vai falar sobre o cravo no movimento armorial. Aí, ó. Bem-vinda, Maria Ida, pela segunda Essa vez. parte aqui do Obrigada cravo. pela Deixa eu cortar. sua linda palestra, que você vai falar antecipadamente. Obrigada, Beatriz. Queria agradecer o convite para falar sobre esse tema. É um tema que assim tem me tomado bastante tempo por causa da pesquisa e está sendo muito gostoso fazer essa pesquisa. É uma música muito viva, uma música que mexe muito, né, com as nossas raízes, mexe muito com essa nossa brasilidade. Então, assim, está sendo bem interessante fazer essa pesquisa. Vou compartilhar aqui uma tela. Começou a apresentação para vocês, agora sim. Então, o cravo no movimento armorial. Antes de falar exatamente sobre o cravo no movimento, eu queria falar um pouquinho sobre a presença do cravo no Recife, né? Porque nada acontece solto no tempo, né? Tudo acontece porque a gente tem uma história pregressa. Então, eu queria fazer só uma pequena recapitulação da presença do cravo no Recife. Então, a gente começa com os antecedentes por volta do século XVIII. Então, além desses dois compositores, que eu falei sobre eles na Semana do Cravo, a gente teve também Luiz Álvares Pinto, a gente teve uma série de compositores, né, pernambucanos no século XVIII. A gente teve um movimento de música bem forte aqui, de ensino de música, de composição, muita coisa perdida, né? Mas esses dois autores, na biografia deles, feita pelo Ernesto Vieira, eles são citados como compositores de música para cravo, isso ainda no século XVIII. No século XIX, a gente encontra uma única notícia sobre cravo nos jornais do Recife. A minha pesquisa tem sido muito feita através de documentos, ainda está em andamento, então assim, espero encontrar mais coisas. Mas no século XIX, a única notícia que a gente encontra é esse anúncio. É o anúncio de um leilão dos bens de um falecido padre português, João da Silva Lobo, em que está listado um cravo de música. Então, é a única notícia que a gente encontra sobre cravo no século XIX. A gente encontra muito outros tipos de cravos, mas o instrumento, esse é o único que aparece registrado no século XIX. Quando a gente chega no século XX, a gente tem um espaço grande sem notícias durante toda a primeira metade, mas a partir de 1952, a gente começa a ver notícias sobre presença de cravistas no Recife. Então, por exemplo, em 1952, a notícia de um concerto da Orquestra Virtuosa de Roma, com a Ornella Santo Líquido tocando cravo. Foi um concerto que aconteceu no Teatro Santa Isabel. Um concerto todo com Vivaldi no repertório. Eu queria chamar a atenção para vocês para essa presença do Vivaldi também nesse repertório que aconteceu no Recife. Essa é a notícia mais antiga que eu encontrei, da presença de um concerto, né, com cravo no Recife. E se confirma que ela veio realmente tocando cravo, porque no ano seguinte ela voltou ao Brasil para uma turnê, tocou em várias cidades, e o crítico do Recife reclama que ela tocou no piano, e que o repertório barroco que ela tocou no piano não funcionava bem, que melhor teria sido como foi no ano anterior, quando ela tocou com virtuose, que eles puderam ouvir um verdadeiro cembalo. Então, a gente tem aí uma notícia de 52. Depois de um tempo, a gente tem uma notícia de 68, com a presença da Cremilde Rosado Fernandes, tocando cravo também, na igreja de São Pedro dos Clérigos, com a Orquestra de Câmara Gulbenkian. E todos esses concertos que aconteceram desde 52, eles aconteceram promovidos pela Sociedade Cultura Artística de Pernambuco, que é bem similar à Sociedade Cultura Artística de São Paulo, né? É uma associação de músicos, de artistas, que se juntou para aproveitar a passagem dos navios pelo Recife desde a década de 20, que passava pelo porto do Recife antes de ir para o sul.
Então, eles começaram a se juntar para aproveitar essa vinda de artistas que desciam de navio para que acontecessem concertos aqui também. Então, vocês podem ver que, nesse caso, é de 68, é a 68ª Festa da Arte do Instituto de Cultura Artística. Então, é uma Sociedade de Cultura Artística, perdão. É uma sociedade que trabalhou bastante. E aí a gente tem o concerto dessa orquestra, de novo, com Vivaldi. Em 68, a gente tem uma peça que ficou em cartaz por algum tempo no Teatro Santa Isabel, com a companhia do Paulo Altran, fazendo o Burguês Fidalgo de mulher, e o Roberto Regina era o diretor musical, e ele tocava ao vivo peças ao cravo, isso em 68. Em 69, a gente tem a chegada da Sonata da Câmara, desse grupo, com a Jane van Vering, não sei se é assim que fala o nome dela, ao cravo. Também o concerto na Igreja de São Pedro dos Clérigos. Em 70, a gente tem o Ensemble Instrumental de France, com Martine Roches Tournée ao cravo, também na Igreja de São Pedro dos Clérigos, também promovido pela Sociedade de Cultura Artística de Pernambuco. Novamente, um concerto totalmente dedicado a Vivaldi. E, por fim, em 71, a gente tem o Conjunto Ars Barroca, que vai também fazer uma turnê, tocando Vivaldi, inclusive, no repertório, no Teatro Santa Isabel. Por que eu estou trazendo esse panorama, né, da presença do cravo dessa forma em concertos? Porque quando chegamos no movimento armorial, ele não acontece solto. Ele acontece porque, nesse momento, em todo o Brasil e no mundo, a gente está tendo uma série de retomadas, né? Então, a gente tem a retomada do cravo no movimento da chamada música antiga, certo? Então, assim, aqui no Brasil, por exemplo, desde 49... Ai, meu Deus, vocês estão em cima da minha imagem, eu não vejo. Desde 1949, a gente tem a criação do Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, a gente tem o Grupo Música Antiga em São Paulo, criado em 66, o Ars Barroca no Rio, em cerca de 69, o Quadro Cervantes, em 73, a Camerata Antiga de Curitiba, em 74. Então, a gente percebe que começa a haver um movimento de música antiga desde lá da década de 40, final da década de 40. As datas, elas meio que coincidem, vocês veem, em 52 a gente tem concerto com cravo no Recife, né? Além dessa retomada da música antiga aqui no Brasil, vai se dar, além desses concertos, também com cursos, oficinas, festivais, e de uma maneira bem interessante na música popular e no jazz, né? O som do cravo, ele começa a ser considerado um som exótico, um som interessante para gravações. Então, a gente tem, por exemplo, esse disco que é interessantíssimo, que é um disco feito pelo Luiz Essa e o Inátali, todo com arranjos de obras de compositores da música popular. Então, Chico Buarque de Holanda, Johnny Alves, Sidney Miller, Dori Caymmi, Milton Nascimento e Luiz Essa, gravados ao cravo. Né? Então, a gente tem um panorama em que o cravo ele vai aparecer em vários lugares diferentes da cena artística, né? Na retomada da música antiga, mas também na música popular, no jazz e no Recife, no movimento armorial. Em 70, né, é criado pelo Conservatório Pernambucano de Música a Orquestra Orquestra Armorial de Câmara. Essa orquestra ela foi criada para comemorar os 40 anos do Conservatório Pernambucano de Música. E ela é criada dentro desse ambiente que está se formando, que já vem no Recife há bastante tempo, pelo menos desde meados da década de 40, com essa estruturação de um pensamento, de uma música, que seria uma música pernambucana. E eu estou falando aqui da música, mas assim, o movimento armorial ele transcende muito além disso, né? Porque ele é um movimento artístico e que ele vai congregar todas as artes possíveis. Então, está presente no movimento armorial o cordel, a literatura, né? a poesia tradicional, a escultura, a pintura, a arquitetura. Então, assim, todas as linguagens artísticas estão presentes no movimento armorial. Desde bastante tempo, porque essa construção desse pensamento ela vem acontecendo, vai sendo maturada bastante.
ela surge principalmente dentro do Departamento de Extensão Cultural da UFPE, capitaneado pelo Ariano Suassuna, né, e com nomes importantíssimos daqui da cultura pernambucana. Intelectuais, como o Gilvan Samico, que era um pintor gravurista, o Brenan, Francisco Brenan, ceramista importante, pintor também, o próprio Ariano, né, que é um escritor. Tem um movimento de dança, o Ariano cria uma companhia de dança para fazer as danças tradicionais aqui de Pernambuco. Então, assim, ele vai congregando todos esses nomes e vai pensando sobre o movimento. A música armorial ela surge nesse contexto e a orquestra de câmara ela também vai acontecer dentro desse contexto, né? Criada pelo Curcio de Almeida, que é uma outra figura que para o cravo é super importante dentro do movimento armorial, porque ele é um músico que vem da tradição da música erudita. Né? Então, ele é professor violinista, ele é professor do Conservatório Pernambucano, e ele traz esse elemento da orquestra, quer dizer, essa ideia de se unir, de se fundir duas culturas, né? Uma cultura popular, mais de tradição oral, com essa cultura ruim, a cultura culta, né? Bem com isso, né? Mas é com essa arte mais culta, uma arte mais erudita. Então, ele vai ser esse ponto de contato com a Orquestra Armorial de Câmara. Logo em seguida, a Orquestra Armorial de Câmara faz o lançamento oficial do movimento armorial, em 18 de outubro de 70, que a gente está próximo aí de comemorar os 50 anos desse lançamento. Aí, a partir desse lançamento oficial, esse discurso, esse nome armorial, ele realmente vai para... Ele vai para o mundo, ele vai para a mídia. A Orquestra Armorial de Câmara ela tem alguma importância, mas ela não permanece dentro do movimento por muito tempo, por pura... Ai, meu Deus. Divergência mesmo, divergência artística entre o Suassuna e o Curcio de Almeida, porque o Suassuna, ele pretende criar uma nova música a partir dos instrumentos tradicionais, instrumentos que ele chamaria de instrumentos brasileiros, né? Então ele gostaria que essa música fosse feita com a rabeca, com a viola sertaneja, com os pífanos, com os instrumentos tradicionais. Enquanto que o Curcio de Almeida dizia que uma orquestra não tinha como absorver esses instrumentos por questões de afinação. Então, eles vão, aos pouquinhos, vão se distanciando esteticamente, né? A orquestra toma um determinado rumo e o Ariano segue com o movimento armorial, principalmente na música, com o quinteto armorial, o quarteto romançal, então, com toda aquela estética que vai para essa música com os instrumentos mais tradicionais. E a orquestra armorial, seguindo outro caminho, deixa o cravo pelo meio do caminho. Então, ele fica dentro do movimento armorial por um período muito pequeno, basicamente entre 71 e 75. A partir dali, o que a gente vê é a composição de música armorial seguindo para os outros instrumentos, o cravo se desloca, né, e a orquestra armorial segue num outro rumo. Só que esse pequeno evento que aconteceu ali criou uma certa estética para o cravo. E essa estética para o cravo ela vai acontecer, ela vai permanecer em outros grupos, em outras músicas, em outras composições que vão surgir para além da vida, né, do movimento armorial. Bom, o cravo que a Orquestra Armorial adquiriu foi um cravo Wittmeier, modelo Corelli. Esse que da foto é uma reprodução, um cravo similar, não é o do conservatório. Eu ainda não consegui ir lá fotografar por causa da pandemia. Essa pesquisa documental está meio difícil de fazer agora, então ainda estou com muita coisa, muitos buracos assim na pesquisa por conta disso, né? Mas esse cravo foi adquirido pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado, ele veio diretamente da Alemanha. Aí a gente tem aí o Curcio de Almeida justificando que ele preencherá uma lacuna no ambiente musical de Pernambuco, onde não existe nenhum instrumento dessa espécie. Ele também argumenta que é um instrumento portátil, que pode ser facilmente locomovido quando das apresentações fora do Recife, da Orquestra Armorial de Câmara. Eu já encontrei alguns indícios do cravo viajando com a orquestra, né? Um concerto no Pará, alguns concertos assim fora do Recife, a orquestra circulou bastante, mas
Aí agora eu estou entrando na especulação, que só a pesquisa vai me responder. Não é fácil manter um cravo, não é fácil você manter um cravo numa cidade em que não há outros cravos, que não há construtores, que não há, né? Como você manter o cravo funcionando. E, além disso, esses cravos têm um volume muito pequeno para uma orquestra, com várias cordas, né? Então, eu acredito que o instrumento não tenha surtido o efeito que eles esperavam dentro da orquestra para justificar ficarem levando. Então, o discurso do Cusi vai mudando ao longo ao longo da história, assim, ele começa a defender que a viola é mais interessante e tal. Ele vai substituindo na orquestra o cravo pela viola e mais ainda pelo violão. O violão, ele acaba sendo um instrumento que toca muito pelo... Oh, meu Deus! Henrique Anis, se eu não me engano, que é um violonista aqui do Recife. Bom, e ele custou para o Estado 5.000 cruzeiros e quem estreou esse instrumento foi a Ana Lúcia Altino. E aí, assim, falar um pouquinho da música armorial, porque eu acho que é o que mais interessa para a gente, né? Como que é esse cravo no movimento? Então, musicalmente, assim, na estrutura da composição, ele funciona da seguinte maneira. A proposta é imitar a viola caipira. Então, a gente vai ter a viola caipira, ou viola sertaneja, ou viola de arame, né? A gente vai encontrar assim, várias denominações. É uma música que utiliza escalas modais, então, assim, principalmente o que eles chamam de escala nordestina, que é aquela escala que é maior, com quarta aumentada e sétima baixada. Então, ela soa, né, com um colorido bem próprio, né, da música nordestina, e a gente hoje ouve uma escala dessas e a gente já remete imediatamente ao Nordeste. Grande utilização de notas pedais, muitas notas rebatidas, que é aquela nota que fica se repetindo toda a vida, né? E que às vezes no cravo ela vai acontecer, por exemplo, em oitavas alternadas, ao invés de ficar repetindo a mesma nota. Emprego de ostinato, emprego de terças paralelas, muitos dobramentos na escrita. Então, por exemplo, a viola dobrando com o cravo, mas as vozes do cravo da viola dobrando com os violinos. Então, é uma escrita muito aberta, né? Ela não tem acordes com muitas notas, às vezes são acordes de 3 sons, no máximo de 4 sons, e que as notas vão se repetindo pelos instrumentos. E a utilização dos ritmos pernambucanos, né? O baião, o coco, o aboio. Aqui eu vou tocar para vocês um exemplo dessa peça No Reino da Pedra Verde, do Clóvis Pereira. Aí a gente tem uma transcrição da parte de cravo.
a gente percebe bem aqueles elementos que eu tinha citado, a imitação da viola, né? Principalmente nas partes rítmicas, a escala modal muito presente, as notas pedais, essa ideia rítmica, né? Essa nota rebatida, tá, 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 né? A nota que repete, preenche espaço com repetição, os ostinatos, as terças paralelas, dobramentos, ou seja, está tudo presente aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês, esse solo, por exemplo, ele poderia estar em qualquer peça barroca para cravo. Né? É uma escrita que é muito, muito próxima de uma escrita para cravo, uma escrita melódica. Né? Então, ele traz esses desenhos rítmicos rápidos, o ornamento com trilo. Então, de alguma maneira, ao escrever para cravo, mesmo que eles não tivessem assim, um conhecimento muito grande, há uma certa sonoridade de cravo que eles tentam imitar. Então, assim, hora eles acertam, hora eles erram, né? Então, quando eles escrevem esse pedaço melódico, solista, mais recitativo para o cravo, eles acertam em cheio na construção da melodia, na maneira como eles constroem. Ou quando eles fazem os arpejos, né? Que é claro que se fosse um cravista tocando, um cravista, ele teria preenchido mais esse espaço com esses arpejos, mas essa ideia do arpejo também é interessante. Começa a ficar um pouco menos cravístico quando ele começa a querer tocar melodia e acorde com a mesma mão, né? E aí fica uma coisa mais dura, uma escrita mais pianística, uma ideia meio de que o teclado reduz a orquestra, reduz a escrita orquestral, né? Então a gente encontra, assim, erros e acertos texturais, né, na escrita para o cravo, numa mesma peça. Opa. Aqui tem um outro exemplo que eu trago para vocês, que é do Kyrie, da Missa Sertaneja, também do Cursi de Almeida. Porque ele escreve a linha é claramente uma escrita para viola, né? Mas ela pode ser tocada pelo cravo. Então, ele já prevê a possibilidade de ser um ou outro, ou os dois até, né? A gente tem aqui, então, uma escrita que vai... provavelmente o cravo tocaria essas notas mais graves na mão esquerda, né? E tocaria uma coisa ou outra, enfim. E aí, eu queria mostrar para vocês a peça que, assim, é a única peça para cravo solo escrita dentro do âmbito do movimento, que é essa peça chamada Nordestinados. Ela tem esse nome porque ela foi composta em homenagem ao Marcos Acioli, que é autor de um livro de poemas chamado Nordestinados. Esse livro, ele é meio que assim uma das vozes do armorial. O Marcos Acioli é um poeta importante do movimento. Então, ele escreve sobre todos os elementos, nesse livro ele escreve sobre todos os elementos que estão presentes, né? Elementos pictóricos, personagens, paisagens, sons. Então, cada seção do livro, uma é dedicada, por exemplo, ao sertão. Então, ele tem um poema que fala da pedra, um poema que fala da planta, um poema que fala do pássaro. E aí ele vai ter uma outra seção que fala do vaqueiro, né? dos personagens do sertão. Aí tem uma outra seção que ele escreve no formato oh meu Deus, das rimas, né, dos cantadores. Então ele vai escrever quadrão, vai escrever mourão, vai escrever galope, martelo, que são as estruturas poéticas que os cantadores usavam. Então esses poemas do Marcos Acioli são uma referência muito grande de armorial na literatura. Essa obra foi estreada pela Ana Alice Altino, e foi gravada no disco de 75, um LP chamado Orquestra Armorial, da gravadora Continental, pela Dolores Portela. A gente encontra nessa música, deixa eu esconder aqui também que eu não tô... A gente encontra nessa música a presença do modo nordestino ou do modo mixolídio, notas pedais, notas rebatidas, e aqui nessa música tocada como oitavas alternadas, as terças paralelas, as repetições de compassos, os ostinatos rítmicos, ou seja, todos aqueles elementos que caracterizam a música armorial como um todo estão presentes nessa obra. A ideia é que ela imita um duo de violas tocando um galope nordestino, que é esse ritmo que está na lateral, né?
É essa ideia, esse ritmo que está bem presente, é um galope. E essa célula, às vezes, ela aparece diluída e em alguns trechos ela aparece assim, realmente assumida na escrita. E a única questão técnica que a gente encontra é na terceira seção da música, que ele faz uma escrita mais orquestral, e essa escrita orquestral, ele apresenta acordes com oitavas preenchidos em 4 sons. Então, ele faz uma sequência melódica com acordes de 4 sons em oitavas. E, tecnicamente, é uma dificuldade a gente conseguir tocar essa sequência com limpeza, com clareza, sem esbarrar ou sem falhar a nota. Então, essa é uma peça que é muito simples de leitura no início, vai ter uma sessão que dá um trabalho danado para colocar na mão e soar, né, no cravo. Aqui a gente tem alguns recortes que eu fiz. Então, essa primeira tela, à direita superior, é o início dela. Então, vocês não podem ver que esse compasso se repete, o terceiro compasso se repete no quarto, depois o quinto e o sexto compasso vão se repetir no sétimo e no oitavo. Então, tem essa ideia de imitação. Esse trecho aqui é da segunda seção da música. Então, a gente tem essas notas rebatidas no agudo e a melodia na mão esquerda, que ele escreve tudo em staccato, né, com essa intenção mesmo de ser bem desligado. E aqui, nessa terceira imagem, a escrita que eu falei que é meio orquestral, assim, os acordes em blocos, né? E mais que tudo, não é a mesma forma de mão. Então, numa sequência em que você tem que tocar, né, alternar bastante, você tem trocas de forma de mão. Então, dá um trabalhinho danado de tocar esse trecho. Então, eu vou colocar lá para tocar, para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, o Nordestinados, do Cursi de Almeida.
Enfim, esse é o Nordestinados. Eu queria chamar a atenção para a registração. A Dolores Portela, a cravista que gravou, esse áudio eu baixei do YouTube, de uma página que não está mais no ar, e que tinha um depoimento da Dolores Portela logo abaixo do vídeo, ela dizendo que ela que tinha gravado, que a ideia era a imitação de 2 violas, e que ela tinha gravado sem nenhum corte, assim, se orgulhando de ter gravado sem nenhum corte. E esse jogo de cordas, né, na verdade, é um cravo de um teclado só, e ela devia acionar e desacionar as cordas. Assim, é um trabalho danado fazer isso. Enfim, só chamar atenção, porque claro que num cravo de 2 teclados a gente teria, né, muito mais possibilidades de fazer registração com essa sonoridade, né, do armorial. Enfim, era isso que eu trouxe para mostrar para vocês. E, enfim, quem quiser conversar mais, saber mais sobre a pesquisa, sobre o movimento, a gente pode conversar. Obrigada, Maria Ida, e parabéns. Obrigado demais. Eu fiquei interessada. Bom, eu estou vendo que o Edmundo aqui também falou que depoimento, que bacana, né? Você disse que o depoimento ainda não está mais disponível? Olha, eu perdi. A sorte é que eu copiei. Porque quando então... ela faleceu tem 2 anos, mais ou menos. E aí, quando ela faleceu, tiraram do ar a página. Devia ser ligada a ela, ou devia ser dela, pessoal. Agora eu não me lembro. Não tem mais a peça separada, né, para ouvir. A gente só encontra áudios assim, do disco inteiro, não com partes como havia. E o depoimento dela se perdeu. Por sorte, eu copiei. Ainda bem, né? Bom, e as partituras? Essas partituras que você... Então, essas partituras, elas foram editadas por ocasião dos 45 anos do movimento armorial. Foi há 5 anos, vou até mostrar para vocês aqui. É uma coleção de 3 volumes. E essa coleção, ela está disponível online, na página da editora CEP. Eu vou procurar aqui e vou colocar o link para vocês. CEP? CEP, deixa eu ver se encontro o link aqui, eu vou mandar para vocês. Peraí. O Carlos está falando que esse cravo tinha o 4 pés acionado por joelheiras. É possível, eu não vi o instrumento ainda. É cravo, está afirmando isso. Aham. Isso é uma coisa que eu preciso lá ver, até para entender um pouco como é que foram feitas as gravações, né? As opções deles por registração, por tudo mais. Beatriz? É um cravo que a gente está muito de ouvir falar ainda. Boa tarde, Maria Ida. Eu cheguei atrasadíssimo. Só ouvi o final da peça que a Andréa já tinha mandado para mim. De qualquer maneira, realmente, eu fico triste de desfazer a sua ideia sobre a registração, mas era muito mais simples. Ele tem um mecanismo de joelheiras. Joelheiras, né? Se não me estou enganado, é aquele cravo que está lá no conservatório, hoje, pernambucano, que é um cravo Wittmeier. Eu conheci bem esse instrumento. Sim, Pois eu ainda não tive acesso a ele. Ele tem um mecanismo... Quando eu, em 77, vim para São Paulo e comecei a tocar cravo aqui, eu tive acesso a esse instrumento, não esse especificamente, mas esse modelo igualzinho a ele, e a gente chamava ele de canhãozinho, desculpem, porque ele era muito pequenininho, muito forte, o som, e também você podia literalmente jogá-lo debaixo de um guardador de ônibus. Ele viajava bravamente, ele tinha uma estrutura muito forte, é um instrumento industrial muito bacana, e tem esse som muito característico dos cravos industriais, e era uma grande vantagem você poder simplesmente colocar no bagageiro e levar, e quase não desafinava também, porque
você conseguia manter a estrutura, a estrutura do instrumento mexia muito pouco. Eu fiquei muito triste de não ouvir o que você falou, mas eu verei após. Eu imagino que deve ter sido muito bacana, conhecendo você, a sua competência e o seu esmero. Parabéns pelo que eu vi. É uma pesquisa que ainda está em andamento, claro, né? Ainda tem muita coisa para descobrir, principalmente essa parte documental, porque quando eu comecei a procurar os documentos, né, da pesquisa, a gente entrou em pandemia. Então, por exemplo, eu não conseguia ainda ir ao conservatório e acessar o material que eles têm lá, né, que é bastante coisa. Então, assim, esse material que está editado ajuda, mas para quem está fazendo pesquisa, tem um intermediário, sabe? Então, a gente precisa realmente entrar em contato com o material bruto, né? Então, é verdade. Tem bastante coisa para fazer. De qualquer maneira, assim, só recapitulando aqui, porque você não pegou o início, eu estava falando que o cravo ele ficou no movimento armorial há muito pouco tempo, né? Então, ele circulou com a orquestra por algum tempo e depois ele foi deixado de lado, né? Aí, assim, eu especulo várias coisas, principalmente mesmo ele sendo um instrumento forte, né? Você colocar em avião e levar para o Pará, e levar para o Sul, e levar para o Rio de Janeiro, também tem uma hora que o instrumento precisa de manutenção. E eu acho que na hora que ele começou a dar sinais de que precisava de manutenção, ele foi encostado de lado, né? Fora o que eu disse também, que a orquestra segue outro caminho, né? Há uma cisão da orquestra com o Suassuna. Então, ela vai seguir outros caminhos estéticos e o armorial vai seguir com o quinteto armorial, com o romançal, com outros conjuntos. E aí o cravo se descola, né, do movimento por volta de 75, 76. E ele vai ficar, na verdade, esteticamente nas obras que vão ser compostas depois disso, né? Ele segue tendo compositores escrevendo música em estilo armorial para o cravo, mesmo não vinculados ao movimento, né? E é esse levantamento, inclusive, que a minha pesquisa se pretende fazer. Então, eu estou agora fazendo uma reconstituição histórica, né, até a gente chegar no armorial, o que aconteceu no movimento, para depois partir para o que é o meu objeto mesmo, que são essas composições pós-movimento armorial e que escrevem para um cravo com uma sonoridade armorial no Brasil. Em 75, desculpe, em 75 eu conheci, era um grande ano de sucesso do armorial, e eu conheci na Bahia, ainda não estava tão envolvido, eu era muito organista nessa época, eu conheci-os tocando em concerto no Museu de Arte Sacra da Bahia, um grande sucesso, e lá estava também o Antônio Nóbrega, que despontava pelo interesse com o violino barroco, de certa maneira, porque ele já apontava para isso. Você veja a importância que foi esse 70, que outras capitais do Brasil, à exceção talvez de Rio e São Paulo, como no Rio, você sabe, tinha a Rádio MEC com conjunto de música antiga, Estável. Em São Paulo, provavelmente, tinha os corais bons de música antiga e conjuntos, etc., não vem ao caso. Mas em outras capitais do Brasil, excetuando mesmo na Bahia, que tem essa importância na história da música do Brasil, porque com a vinda do Carl Reuter, que funda a Escola de Música na Bahia, e essa gente toda passa pela Bahia, dos grandes maestros aos grandes compositores do Brasil mais tarde, não é? E lá eu me lembro que já tinha tem um cravo suíço na Bahia, com 2 manuais, um cravo muito interessante. Eu venho penando junto com os amigos já que o tema nosso é o cravo, eu tenho que falar isso. É um cravo perdido que as pessoas não sabem. E por muito tempo se dizia que eles levaram o mecanismo para consertar e não retornaram mais, e se perdeu no tempo, anos 60 por aí. Pois muito bem, de tanto insistir com os amigos, consegui levar o César Guidini certa vez para conhecer esse instrumento, fotografamos, e esse instrumento é um instrumento que é misto, é muito curioso, ele é misto de um cravo histórico e misto de um cravo industrial,
e está pintado em laca. Na verdade, não estava faltando muita coisa, não está faltando muita coisa, a não ser os saltadores. Eles falavam do mecanismo, foi, não voltou, como se fosse uma grande a parte mecânica inteira do jogo inteiro, de certa forma. Precisa tomar um banho, claro, porque está muito sujo, jogado, já andou de várias maneiras. Então, voltando, o Armorial teve esse impacto, né, no cenário de transição entre a música de concerto tradicional, não é? E essa linguagem brasileira, essa linguagem nordestina, né? Essa coisa com influência dos modos, e que Suassuna brilhantemente teve essa sacada. Você veja, o Cussi de Almeida, que é o responsável, você sabe, né, Maria Ida, melhor que eu, o Cussi de Almeida é o responsável por esse cravo que está aí na Recife, e é difícil você realmente manter um instrumento com tão pouca informação, com tão pouco contato. Hoje nós temos a internet, basta clicar, estamos todos juntos, as informações, os links. Mas imagina aquela época que quebrava uma corda. Eu tenho hoje um aluno procurando uma corda. Pelo amor de Deus, eu quero comprar uma corda. Os construtores não me vendem a corda. Eu falei, olha, me diga que corda é, que eu devo ter uma quebrada aqui do meu cravo, eu te mando. Quer dizer, naquela época não tinha ninguém. Essa senhora aí, Dolores Portela, não é? 77 é o ano que eu venho para São Paulo de vez. Essa Dolores Portela certamente não, né, ficava coitada. Era uma heroína desbravando o terreno árido do Nordeste brasileiro. Quem é nordestino como eu sabe o que significa isso, da luta. Dolores era professora de piano da Federal, depois ela foi ser professora no Rio Grande do Norte, na Federal do Rio Grande do Norte. Eram todos pianistas, né? Pianistas que se aventuraram no instrumento. Né? Ela, José Gomes também, que foi professor do conservatório, que já se aposentou. E a Nando Saltino, que gravou não, ela tocou, ela estreou o cravo, ela estreou algumas peças, mas eram todos pianistas. Ana Lúcia Altino, quem diria? Pois é. Pois é. Para conversar com ela. Porque você vê, são todos amantes da música de Bach. No fundo, é o amor que qualquer tecladista do piano, digamos, tem pela música de Bach que leva ao cravo, não é? Muito bacana isso. Agora, interessante, né? Essa questão do barroco, como eu falei na Semana do Cravo, a gente tem o armorial vinculado ao barroco por um outro caminho, que não é o da música barroca, né? Ele fala de um certo barroco brasileiro que é totalmente anacrônico com relação ao período barroco musical. A gente tem aí uma escolha estética baseada em algo que é mais um estilo, uma maneira de ser, uma maneira de se portar, uma maneira de se comunicar barroca, do que especificamente música barroca, né? E é bem interessante porque nas outras artes, quando a gente começa a ler, e essa pesquisa não tem como ser feita só na música, a gente precisa lançar mão de outras, a gente precisa ir para a história, a gente precisa ir para as artes visuais, a gente precisa realmente ler outros autores, né, para poder entender um pouco de onde vem esse discurso de barroco, né? E realmente é uma afiliação ao barroco muito mais por uma ideia estética do que pelo período. O que acontece na música é que muita gente ouve barroco e imediatamente vincula a música barroca, a música europeia barroca, e não a essa ideia barroca que estaria nesse mesmo lugar da escultura brasileira barroca, da arquitetura brasileira barroca, né? Que é essa música do século XVIII brasileira, que está vinculada à modinha, está vinculada a um repertório muito mais simplório, muito mais ligado a uma certa urbanidade do que a música europeia clássica, né? Clássica, barroca. Mas o que acontece é que os compositores, né, eles escrevem para o cravo barroco,
instrumento que é uma imagem do barroco. Então, esteticamente, a gente encontra muito paralelo. Essa peça mesmo que eu mostrei, o Nordestinados, né, tem muita coisa de estrutura de composição ali que parece com aquelas musetes do livro de Ana Madalena, né? Oitavas repetidas no baixo, alternadas, e melodias simples na mão direita. Tem aquela segunda parte que a gente tem as oitavas na mão direita e o canto na mão esquerda. O tipo de escrita melódica parece demais, por exemplo, com o que a gente encontra no Rameau, né? Então, assim, há uma certa escuta de cravo, e eu chamei bastante atenção no início, quando eu fiz a exposição, para os grupos que vieram para o Recife desde 52 tocar e que apresentaram muito Vivaldi, por exemplo. Muito Vivaldi em seu repertório. E a Orquestra Armorial, com o tempo, eles no concerto de estreia, eles fizeram o que eles chamam do barroco ao armorial, tocando música colonial pernambucana, né? Luiz Álvares Pinto e o outro compositor, que agora me fugiu o nome, e as composições armoriais. Depois, com o tempo, eles começam a tocar colonial brasileiro, armorial e barroco, principalmente Vivaldi. Então, eles vão fazendo vai havendo uma mistura. E que, para a gente que é da música, muita gente acha que o armorial está ligado à música barroca europeia, quando, na verdade, ele está ligado a essa corrente estética, a uma ideia estética, na verdade, de Brasil colônia. E que, para criar algum tipo de afiliação, alguma proximidade com a Europa, no século XIX, eles chamaram de barroco. Enfim, é um grande... Só uma pergunta. Você conhece o arranjo, não sei se arranjo eu vou chamar assim, mas enfim, agora fica como arranjo, que o Niatali fez para o conjunto do Rio de Janeiro, né, da Camerata de Violões, do Exto Harmônico, não é? Inclusive usa cravo. Uhum. Você conhece isso, não é? Uhum. Nós temos a partitura, a Patrícia Gatti, durante a pesquisa dela, ela conseguiu esse acesso. É muito bacana ver aquilo também, porque aquilo também é uma espécie de releitura ou uma espécie de nacionalização. Bem Exato. Bacana, viu, Aida? Bem bacana que você está fazendo. Uhum. Marcelo está pedindo palavra. Olha, Aida, parabéns. Bom, eu nem posso te parabenizar muito, porque como eu sou teu orientador, então ficaria muito cabotino. Mas eu acho que cada vez que eu te escuto e você avança na pesquisa, não mesmo para o orientador, isso é incrível, porque você é muito independente e você sempre traz novidades, o que é muito bom, você está sempre refletindo. Então, no teu caso, o orientador é muito mais um interlocutor do que propriamente orientador no sentido de interferir ou tal, né? Mas eu acho muito bom, quem te ouviu na sexta-feira passada e te ouviu agora, junta as coisas, eu acho que de uma maneira muito, muito interessante e realmente foram duas falas muito que se complementam, né? Aliás, até eu queria aqui fazer um parêntese, queria agradecer a Beatriz mais uma vez, que interrompeu a quarentena dos cravistas por causa da Semana do Cravo. Obrigado, viu, Beatriz? Porque, olha, esse tipo de atitude que a gente precisa, que é uma atitude de somar, é uma atitude de coleguismo. Então, todo mundo que está aqui pode ir para lá e agora a gente voltou para cá. Então, eu te agradeço de novo, sabe? Eu acho que isso é um exemplo para todo mundo como a gente deve agir, né? Mas, então, voltando para o Armorial, Maraída, eu acho o seguinte, você falando... Aquilo, quer dizer, a questão do instrumento me parece menos relevante do que a questão da textura da música. E eu fiquei pensando numa questão que eu acho que é muito importante para o cravo, para a tua pesquisa e para a gente pensar, que é o seguinte, a gente percebe, tanto no exemplo do Clóvis Pereira, quanto no exemplo do Cucy de Almeida, ainda que a gente identifique texturas pianísticas, mas em muitos momentos há sim texturas cravísticas. Essa é a questão para a gente. Não é a questão se tem joelheira, se não tem joelheira, se o cravo é assim, cravo assado. Isso eu acho que é irrelevante. A questão mais importante é a textura da música, né? Então, quer dizer, o que diferencia a música de cravo da música de piano é a textura, não é se o cravo tem tais registros ou tais registros. Então, a gente vê um caminho muito bom pelo Clóvis Pereira e pelo Cucy de Almeida, e eu fico pensando que talvez... Se naquela época tivesse tido em Recife um cravista de formação,
talvez o cravo no armorial teria continuado de uma maneira maravilhosa. Porque, num certo sentido, isso você não falou hoje, mas eu sei que você fala isso, né? Por exemplo, o trabalho da Patrícia Gatti é, num certo sentido, uma continuação do armorial. E se uma pessoa tipo a Patrícia tivesse estado lá em Recife na época, certamente, eu acho que o cravo teria desabrochado no armorial de uma maneira que não desabrochou. Você queria comentar isso aí que eu falei? Então, o trabalho da Patrícia, ele é essencial para a minha pesquisa, né? Porque ela justamente, ela trabalha com uma música que é pós, né? É exatamente esse momento pós que eu falo, desses compositores que escreveram para o cravo, porque, de certa forma, houve, em algum momento ali, o cravo no movimento armorial. Né? Ela fala no trabalho dela, por exemplo, que o ânima tem uma filiação armorial, né, que tem uma inspiração armorial. Então, assim, muita coisa que eles realizam com o cravo aquele ideal armorial, que é você usar instrumentos tradicionais, mesclar esses instrumentos tradicionais com instrumentos outros, fazer música brasileira, né? Então, eles fazem música brasileira com música tradicional portuguesa, trazendo essa ponte entre as linguagens que são muito próximas, obviamente, né? E aí a gente vai encontrar uma série de outros trabalhos de composição posteriores que são absolutamente afiliados aí, né? Quando Gramani escreve as peças dele para Rabeca e Cravo, ele está escrevendo para Rabeca e Cravo porque teve todo um discurso entre Cravo e Rabeca no armorial, né? As obras, por exemplo, que o Liduino escreveu para o Sintagma, né? O Sintagma é um conjunto que aconteceu pós-armorial. Então, a gente vai sentindo que há uma filiação do movimento em várias outras coisas que aconteceram posteriores, que não são armoriais, né? Porque o movimento ele teve ali uma coisa muito local, né? E muitos compositores aqui do Recife, por exemplo, que escreveram, que escrevem para cravo, que isso é bem interessante, porque assim, tem obras para cravo que estão perdidas aqui pelo Departamento de Música no Recife e que não estão divulgadas ainda. Né? Eu acho que tanto o meu trabalho quanto o trabalho de Ladson vão ajudar um pouco esses trabalhos que estão acontecendo irem para o mundo, né? A gente poder compartilhar essas obras. O próprio Nordestinados, ninguém toca, né? É uma peça super bonita e não se toca. Ela não é apresentada como repertório brasileiro para cravo. Né? Assim, tá aí, desde 1971, que é o ano de composição dela. Então, a gente tem um manancial de repertório aqui a ser explorado. O porquê ficou restrito ali ao armorial e você não tem orquestras por aí com cravos para poder fazer esse repertório, então acaba se fazendo com viola ou com violão, né? Ou os compositores que estão escrevendo para cravo por aqui que ainda não estão divulgados, né? Eu tenho depois que eu terminar esse trabalho, eu vou ter várias peças novas para compartilhar. Até por conta da pesquisa, tem provocado alguns compositores, porque justamente para entender o que um compositor entende de música armorial no cravo, né? Como que ele pensa o cravo com essa textura. Então, eu já ganhei algumas, que estão inéditas aqui, que eu estou lendo. Ladson, eu sei também que está provocando algumas pessoas para fazerem transcrições. Então, quer dizer, esses trabalhos vão gerar também uma leva de repertório, que eu acho que pode ser bem interessante. Mas, assim, certamente, toda essa pesquisa que vem, porque, de novo, não tem como a gente pegar, recortar e partir dali e não tem nada, né? As coisas, elas têm consequências. E Edmundo, você estava falando, né, do trabalho do Inhata ali. Logo antes eu mostrei, aconteceu uma série de coisas em paralelo ao armorial, quer dizer, não foi assim, um belo dia o Suassuna e o Curso de Almeida acordaram e pensaram assim, vamos botar um cravo na orquestra, né? Não é assim que as coisas acontecem. É porque o cravo estava, de certa maneira, sendo ouvido em vários lugares diferentes, né? Nos concertos de música antiga que estavam voltando a acontecer pelo Brasil todo, aí em Pernambuco desde 52, que começam a chegar conjuntos de fora tocando, né? O Roberto e Regina circulando o Brasil dando cursos, né? Os conjuntos, desde o conjunto da Rádio MEC em 49, quer dizer, o cravo ele está sendo ouvido e sendo comentado, então ele não chega ali do nada, né? Ele chega por uma série de caminhos, de coincidências de tempo, né? E é um barato, porque a gente acaba criando uma estética para o cravo brasileiro,
né? Dentre todas possíveis, talvez essa seja a estética mais brasileira que a gente tem, né? Independente das outras composições brasileiras que a gente tem para o instrumento, mas que tem uma filiação mais europeia ou menos característica, né? Quando a gente pensa no cravo moreno, como diz a Patrícia, a gente pensa nesse tipo de sonoridade. Caboclo. Caboclo, perdão, é isso mesmo, caboclo. Que é curioso o nome também, né? Eu gosto. Eu gosto da besta desse nome. É mistura, né? É o cravo misturado. Eu gosto um bocado. O Mário de Andrade não falou que vem o cravo, que virão os cravistas, né? Então, se tem o cravo e os cravistas, tem repertório, né? E aí tem compositor, e tem gente escrevendo, e tem gente tocando. A coisa fica viva. E acho que foi na semana retrasada que a Rosana falou que o cravo é, sim, um instrumento brasileiro, né? Ele tem toda aquela característica do choro, do cavaquinho, do baixo, e é mais brasileiro do que... Ô, Beatriz, só uma parte, a frase do Mário de Andrade ecoou bastante, né? Mas ele só esqueceu de mencionar o ensino do cravo, porque o cravo demorou na verdade, florescer por conta da falta de professores, basicamente ao longo da segunda metade do século XX, né? E só quando uma certa geração foi buscar uma formação no instrumento e depois, quando voltou, e aí eu estou incluído, tá o Edmundo, tá a Ana Cecília, Maria de Lourdes, e tantos outros, né? Quando a gente voltou, Helena, bom, a Helena foi a primeira, exatamente, bem lembrado. Então, quando essas pessoas, quando a gente voltou, né, de uma formação acadêmica no instrumento, é que foi possível que o instrumento fosse ensinado de maneira acadêmica e, vamos dizer, formal, né? Então, o Mário de Andrade, ele previu muita coisa, mas isso aí ele faltaria complementar isso, puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Edmundo, Helena e os colegas, mas é verdade, a Helena foi a primeira, que depois da formação na Alemanha, criou o curso na Unicamp, e isso foi um fator determinante, né? Por que antes disso não havia sido criado nenhum curso universitário no Brasil? Porque não tinha ninguém com a formação, né? Então, Helena foi o primeiro. Depois eu no FRJ, Luciano no FPE, e assim por diante. Quer dizer, os outros colegas em várias instituições, né? Então, esse é um fator determinante, né? Quer comentar, Helena? Ainda não. O microfone. Não. Ainda não. Agora. Agora, tá ouvindo? Aí. Nossa. Arranjei um equipamento que é para ser maravilhoso, que é só clicar que ele funciona e ainda não aprendi. Por isso que eu estou quietinha também. Olha, eu tô ouvindo com o máximo prazer e não tenho comentários assim a mais a fazer do que tantas coisas interessantes, Maria Ida, que você está colocando, né? São coisas que, enfim, eu tenho acompanhado o tempo todo, né? Eu estava pensando o tempo todo justamente no trabalho da Patrícia, e, enfim, ela não vem do armorial, mas na minha percepção, tanto o trabalho dela como o do Anima e de todos esses grupos que vêm aparecendo, que trazem o uso, né, dos instrumentos antigos, principalmente com essa música de origem nordestina, eu acho que tem como é que eu vou dizer, um caminho histórico que é muitíssimo interessante, porque a gente é remetido até a Idade Média, a música medieval, aos instrumentos antigos medievais. Aí o cravo, naturalmente, estabelece
uma ligação muito importante por causa da natureza do som, né? Das cordas pinçadas e tal. E aí vem também a questão das escalas modais. Para mim, sempre esta música, a primeira vez que eu tive contato com o grupo Armorial, eu já estava assim encantada. Essa é uma música brasileira, e é brasileira nas suas origens desde a Idade Média, na verdade. Eu não sei bem se eu estou chutando aí, né? Mas do ponto de vista da sonoridade, da qualidade da música que aparece, é muito nessa mesma linguagem, vamos dizer assim, né? E eu acho que no Brasil, embora eu tenha dedicado quase que minha vida toda à Europa Central, né? Mas eu acho que não é lá que é muito importante a música barroca, europeia, etc. E não deve desaparecer nunca, não vai desaparecer nunca. Mas eu acho que a música brasileira está realmente nesta nova linhagem que vem através desses grupos que juntam esses dois elementos, né? Os instrumentos antigos e o cravo, que também é um instrumento antigo, mas que adquire através do... Eu não sei se a gente pode chamar o total disso de movimento armorial, mas em todo caso isso que foi começado com o movimento armorial para um estilo brasileiro muito autêntico e, a meu ver, muito importante na história da música brasileira. A gente tem aqui, Helena, em Pernambuco, uma ex-aluna que fez o mestrado dela e o trabalho dela se chama Ecos Armoriais. E você, puxa vida, todos os nomes legais já foram, né? É a Patrícia com cravo caboclo, é Marília com ecos armoriais, puxa vida. Fica difícil nomear, os nomes legais já foram. Mas ela faz uma pesquisa bem interessante em música armorial, né, que ela chama de ecos. Ela vai justamente investigar esses grupos pós-armorial, né, que mantiveram essa linguagem sendo utilizada, né? Só que assim, ela não fala do cravo, né? Porque ela vai falar desses outros grupos tantos que fazem música armorial, mas em que o cravo não está ali figurando. Então, esses grupos não seriam objetos da minha pesquisa, porque realmente o meu interesse é o cravo, né? O que tem com o cravo aí nessa história toda. Mas é muito interessante como é que um movimento, que assim, é um movimento basicamente um movimento intelectual artístico, né? Que acontece dentro da universidade, com o Conservatório Pernambucano, quer dizer, acontece numa certa esfera social que não é popular, né? Mas eles souberam usar muito bem todas as influências que eles tinham. Influências políticas, né? Então, assim, a orquestra ela vai tocar e viajar muito durante os anos 70, porque o Cossi, ele tocava nos eventos oficiais do governo militar, sem nenhum problema, assim, de qualquer tipo, então, assim, eles circularam o Brasil. Fora isso, a Ariana era uma pessoa muito atraente, né? Era aquele palestrante que todo mundo para ouvir. Ele viajava com a orquestra, então, assim, era aquelas palestras, né? A gente hoje ainda consegue ouvir várias palestras dele no YouTube, são maravilhosas, né? Aquela pessoa encantadora. E aí a gente tem, assim, de certa forma, essa estética, e é claro que isso é uma questão, se a gente vai estudar história, se a gente vai estudar a parte mais ligada à sociologia, a gente vê que desde o início, lá no Mário de Andrade, para antes do Mário de Andrade, a gente tem uma certa construção de Brasil, daquilo que é nacional, né? Vinculada a sertão, vinculada ao interior, vinculada a essas questões mais populares, né? Ligadas a esse Brasil profundo. Então, o armorial ele cai como uma luva, né? Exatamente. E essa sonoridade, por se aproveitar muito dessa linguagem musical e mesmo toda a parte estética, né? Mesmo a parte visual e a maneira de escrever os textos com uma linguagem muito próxima do popular, por incrível que pareça, vindo assim, horrível que eu vou dizer, de cima para baixo, né? Mas ela serviu muito a essa estética, né? E ela colou muito. Agora, você fala que
bom, mas que o cravo não está muito atendido nesse desenvolvimento todo, né? Mas eu acho que o Marcelo falou importante. Essa é a nossa tarefa, justamente, nem tanto minha, mas eu plantei a semente, agora vocês é que vão desenvolver a planta, né? Mas a tarefa nossa como cravistas é justamente de trazer o cravo para isso. E o que eu me pergunto é, por que isso? Eventualmente, porque os outros instrumentos, olha, ou são as rabecas, que já tem uma raiz na música brasileira há muito tempo já. São os instrumentos de percussão que existem na música brasileira eternamente. O cravo, no Brasil, muitas vezes eu tenho a impressão que ainda está aprendendo a ser cravo, em geral, porque a origem dele está na Europa, né? A gente pode trazê-lo para perto dessa música brasileira através do tipo de sonoridade dele, da mecânica, das cordas pinçadas. Então, a gente pode associar, que é o que nós temos feito, né? Muito, que é associar o cravo aos instrumentos de cordas pinçadas aqui no Brasil. Mas enquanto cravo, C-R-A-V-O, ele ainda tem que aprender a ser no Brasil. E essa é a tarefa de todos nós, digamos assim, né? A Patrícia, chegou o assunto, né? Poxa, Patrícia, podia ter chegado antes. Deixa eu só responder a Mayra aqui. Eu peço desculpas, meninas, mas foi aniversário da minha sogra, online, aquele esquema de festa de família, e eu não tinha como sair de um online e entrar no outro, mas nossa, um assunto quente aí, né? Vamos lá. A sua orelha deve estar vermelha. Esperando por você, Patrícia. Olha, eu peço desculpas, mas a Maraída, nossa, é uma grande pesquisadora e eu acredito que, assim, cada vez mais, né, se aproximando dessa musicalidade brasileira, que, na verdade, ao pesquisar, né, tanto a origem da nossa música brasileira, vamos dizer assim, na mão da modinha e do lundu, nós tínhamos os cravistas que acompanhavam. Então, assim, a gênese da música brasileira esteve com o cravo, dessa música popular, né? E só que ela foi em virtude até da técnica vocal e das influências, sei lá, haitianas, foi mudando, mas do que a gente sabe, era uma música, o cravo estava nesse lugar. E ele não deixou de estar, né? Acho que é isso, mas eu peço desculpas. Acho que porque... Uma das pontes que a gente faz é justamente isso, né? Porque o cravo no Brasil ele está muito mais ligado a essa música urbana do que de fato a sala de concerto e esse repertório europeu, né? Maria Ida, a Clara disse que ela quer saber se existe alguma ligação do armorial com o tropicalismo, porque quando você define e diz que não se limita à música, ela se lembra demais do que foi realizado pelo grupo de intelectuais e artistas do tropicalismo, Cinema Novo, Glauber Rocha, Retorno à Semana da Arte Moderna, etc. Olha, claro, tem um monte de gente discutindo sobre isso, mas eu acho que o Suassuna revira no túmulo 10 vezes. Ele abominava o tropicalismo, ele achava um horror aquela coisa das guitarras, né? Era tudo que ele não queria. Embora tenha assim, a gente quando começa a ver as propostas, né? Você vê muita semelhança, tem muito ponto de contato, mas assim, oficialmente não é assim. Suassuna abominava o tropicalismo, mas tem muita gente escrevendo sobre isso. Aqui na UFPE tem um pessoal da comunicação, oh meu Deus, o professor Amilcar, se eu não me engano, ele escreve bastante sobre essa questão do tropicalismo, da mídia, do Suassuna como uma figura de mídia, sabe? É porque assim, isso vai... Porque tem tanta coisa escrita sobre o movimento armorial tão legal, que assim, a revisão de literatura é sabe, uma bíblia. Não dá para colocar tudo no trabalho, então a gente precisa recortar, né? E aí eu acabo fazendo recorte com a orquestra armorial, com o cravo e tal.
Mas, assim, tem muita coisa interessante. Tem um pessoal que está discutindo essa questão aí do tropicalismo, mas o Suassuna não era muito... de ficar muito feliz, não, de ser É porque em termos instrumentais comparado. é bem diferente, É né? bem diferente. Toda a coisa elétrica Uhum. que eles usaram é bem diferente dessa proposta mesmo. Concorda, Ô, Beatriz, Patrícia? Fala, Marcelo. não, agora que a Patrícia está aqui, posso repetir aquilo quando eu citei, quando eu citei a Patrícia, viu, Patrícia? Então, a gente estava falando da questão da textura da música armorial, os exemplos que Maraída trouxe, né, de cravo, e aí eu chamei a atenção para o fato de que muita coisa da textura que tem é cravística, mas uma boa parte não é, né? E que talvez naquele momento tenha faltado uma cravista para mostrar o caminho para eles, né? E aí a gente pensou em você, sabe? A gente falou assim, poxa, que pena que a Patrícia não estava lá, porque eu acho que aí, quem sabe, os resultados teriam sido outros, teriam sido mais cravísticos no sentido idiomático. Eu acho que esse contato com, vamos dizer assim, dentro do universo da composição, né? Porque assim, eu nunca tive nenhuma habilidade composicional, nunca fiz, né? A não ser as improvisações, algumas improvisações dentro, né, do processo criativo e dentro de um grupo, né? Que a minha escola foi o Grupo Ânimo, né? E lá nós trabalhávamos com um arranjo coletivo. E por ter no grupo um compositor e compositores arranjadores, a necessidade da gente, vamos dizer assim, a gente colocar minúcias do som do instrumento, a gente tem que explicar para o arranjador, a gente tem que explicar para o compositor o que é possível, o que não é possível, o que funciona, o que não funciona. E a vantagem, digamos assim, dentro dessa minha escola bem autodidata, né, dentro desse universo, né, musical, é que eu estive ao lado de compositores, tanto, vamos dizer, o Gramani, quanto depois o Ivan Vilela, o Paulo Freire, o Ricardo Matsuda, compositores que são da viola, do bandolim, do violão. E o Gramani, como violinista, mas ele tocava bandolim muito bem, tocava violão bem. Então, a prática, ela não veio de pianista. Essa que foi vamos dizer assim, eu acho que essa textura, ela vem muito mais das cordas, assim, né, dedilhadas, assim, pinçadas, do que realmente, vamos dizer, da prática de pianistas, que eu acho que é o que aconteceu um pouco dentro da música, né, vem de uma outra formação, compositores, ou eram pianistas, tinha cravista ali, né, mas com uma formação pianística muito mais densa. E aí trazer essa questão para o cravo funciona muito menos, assim. Então, do que eu pude aprender nesses anos todos, mas de uma maneira bastante, né, assim, informal, é que essa construção, ela vem realmente de outros instrumentos, de uma outra, ela funciona não a partir, vamos dizer, da experiência do piano. Eu acho que isso vamos dizer, e também não a partir daquelas estruturas bem esquematizadas da música popular, de gente que vem, que faz harmonia, que domina bem o teclado, também não agrega muito valor. Agora, quem vem das cordas, assim, de uma viola, de um violão, traz uma sonoridade que você acaba falando, puxa, é por aí. Então, aí dá para a gente... Essa experiência do meu último trabalho, né, nós fizemos convites para arranjadores.
por incrível que pareça, eu tive mais dificuldade com quem era do piano. E justamente, assim, poxa, vamos chamar um pianista, né? Alguém da música popular que domina bem, sei lá, conhece muito, Tom Jobim, o cara conhece harmonia, toca bem. Mas, assim, a dificuldade para aquilo ser traduzido para o cravo foi muito mais complicado do que quem veio do violão, por exemplo. Então, eu acho que nós estamos mais para essas cordas do que para as teclas, na verdade, dentro do universo da música popular. Interessante isso. Eu nunca tinha pensado nesses termos, mas faz total sentido, né? Porque muito interessante a gente pensar como instrumento de cordas e não como instrumento de teclas semelhante ao piano. Somos cordas dedilhadas, né, de certa forma. Exato. Pinçadas, né? E o problema dos compositores, mesmo os compositores de música de concerto, eles conhecem muito mais a música barroca mais pianística do que cravística. Eles não conhecem Couperin. Basta conhecer Couperin para escrever para cravo, e eles não conhecem. Então eles pensam em Bach, eles pensam em Scarlatti, o que é um caminho equivocado para entender o cravo. Essa é a questão. Mas eu acho, gente, que isso aí está mudando, saindo um pouco da linha, né? Mudando um pouquinho, desviando um pouquinho. Mas eu acho que é porque essa noção completamente equivocada de que existe uma família de instrumentos de teclado. Isso não existe. O instrumento de teclado não existe. O órgão é um instrumento de sopro. Xilofone é um instrumento de percussão. Piano é um instrumento de percussão. E cravo é um instrumento de cordas pinçadas. Eu acho que essa é a grande confusão, quando a gente vai chamar um pianista para resolver o problema do cravo. É aquela autêntica família que ninguém combina com ninguém, né? Que ninguém parece com ninguém. É só por causa de um sobrenome famoso ou nobre. Boa também. Então, acho que foi é por isso que, assim, é possível tocar, né? Assim, trabalhos arranjados do piano, mas realmente a gente tem que, vamos dizer assim, reconstruir a ideia, né? Trazer linhas. É como a gente mais trabalha o baixo, um baixo tem que pensar de uma maneira de construção, mais de linha, uma linha de baixo, uma linha de centro, uma linha superior, né? Eu acho que a estrutura está aí. E utilizando os elementos característicos, né? Vamos dizer, bem mais rítmico do que outra. Né? Eu acho que é por aí que a coisa acontece, né? Quem que era cravista que tocava, Maria Aida? Nos 2 discos que tem cravo, né, da Armorial, um foi a Dolores Portela, que era professora daqui da UFPE, depois ela foi para a UFRN, e o José Gomes, que foi professor de piano do conservatório, pianistas, né, que gravaram e tocaram bastante com orquestra. E logo no início, logo que o cravo chegou, a Ana Lu Saltino também, que é pianista. Então, assim, a gente não tinha cravista, imagina, não tinha aquela história do Mário de Andrade, não tinha cravos nem cravistas, né? Então, foi tudo feito com pianistas mesmo, né? Então, a gente tem aí, talvez até a questão mesmo do desenvolvimento da escrita para o instrumento tenha, o que o Marcelo falou, tenha carecido um pouco de ter um cravista, né? Uma cravista que pudesse dizer, olha, isso aqui soaria melhor assim e tal, né? Para explorar mais a sonoridade do instrumento, porque, de fato, o que a gente vê a não ser, tirando, né, claro, excluindo a peça do Cid Almeida, que é uma peça para cravo solo, mas o cravo na orquestra, ele é uma imitação da viola. Né? Então, o que você tem é um instrumento imitando o que a viola faria, né? Inclusive podendo ser substituído por. Então, a gente tem essa questão. Né? Agora, veja que coisa interessante. O fato de ter tido esse cravo na armorial também provocou
que logo, alguns anos depois, a UFPE encomendasse um cravo do Roberto de Regina, depois o conservatório compra um cravo do William, a UFPE compra um cravo também, e aí a gente tem, quer dizer, de certa forma, isso fomenta aqui um movimento de música antiga, porque também você fazer um movimento de música antiga sem um cravo, né? Você tocar o repertório sem um cravo fica mais difícil, né? E a gente teve aqui no Recife durante muito tempo, infelizmente, se não tanto agora, né, como em épocas próximas ainda no passado, cursos de música antiga importantes, com muita gente vindo, Edmundo, figurinha fácil aqui no Recife, né, Edmundo? Marcelo veio fazer cursos aqui também, muita gente veio tocar, né? Então, assim... Helder Parente. Mário Orlando, sabe? Raquel, muita gente, né? Então, você vê que houve aqui um fomento grande do repertório, dos conjuntos e tudo, um pouco por Maria Lúcia Barros, por conta dessas... da presença de um cravo, né? As duas instituições aqui, né? Tanto a UFPE quanto o conservatório, de certa forma, fazendo música. O curso de flauta doce aqui é fortíssimo. A gente tem os primeiros bacharelados em flauta doce, mais de 30 anos de existência. Então, não é à toa. Ô, Maria Ida, e o Cussi era violinista, né? Violinista. Você sabe se ele... Porque essa nordestinando, ele parece ser bem idiomática, né? Ela funciona bem no cravo. Eu acho que ele era um músico de orquestra, um músico que eu devia ouvir bastante o repertório, né? A orquestra depois, ela tocou repertório barroco, ele tocou muito no Rio, ele era um músico, assim, muito cosmopolita, digamos assim, né? E certamente ele ouviu música para cravo, ele ouviu música de cravo para escrever, né? Tanto Ele que tinha Stradivarius. Ele tinha Stradivarius, exatamente. E soa cravístico, né? A questão eu apontei só aquela terceira parte, realmente, ela dá um trabalho danado para tocar, porque tocar aqueles acordes com mudança de posição de mão, num andamento, assim, bom, não é confortável. Ela é desconfortável de tocar naquele trecho, porque aquela linguagem de acordes, de 4 sons, e que não é uma posição que se repete, né? Porque se fosse uma forma que você caminhasse com a forma de mão, ainda ia bem, mas você vai trocando, então você tem oitava com 1, 2, 3, 5, aí você tem a oitava com 2, 4, 5, e trocando, às vezes com as teclas pretas, então você esbarra muito. Então você estuda a peça e depois você fica assim um tempão só para limpar um trechinho de uns 12 compassos no máximo. Ali ele quer fazer uma coisa mais orquestral, né? Uma sonoridade mais cheia. É o que você ele disse, maltrata né? a gente um pouquinho para tocar. É o que você falou anteriormente, tem a parte que é e a parte que não é, né? Boa para o instrumento. Mas assim, ela no geral, ela é gostosa de tocar a peça, né? Porque assim, essa coisa do baixo repetido, daquela nota pedal, aquilo cria um harmônico assim que preenche o espaço, sabe? Essa repetição, né? Então essa é uma peça que ela soa quando a gente está tocando, é boa de tocar, assim, faz um barulhinho bom. E a sacada do título da obra, Nordestinados, né, do nordestino, destinado, é bárbaro isso. Pois é por causa do poema, né, do livro de poemas do Marcos Acioli. Então, assim, eles eram todos muito, muito próximos, né, eles tinham era um coletivo, a gente chamaria hoje de um coletivo. Muito bom. Olha, fomos poucos, mas fomos felizes hoje. No feriado. Foi excelente. Foi muito bom. Maraída, obrigada demais a conta. Gostei demais da sua pesquisa, da sua palestra. Muito obrigada por ter topado aparecer no dia do feriado, né? Mesmo a gente sabendo que talvez não tivesse muita gente, mas eu acho que é um excelente vídeo que vai ficar disponível para as pessoas. Acho que valeu a pena. Que bom. Obrigada mim, quem assim, apareceu no feriado. É verdade. E para mim é super importante falar sobre a pesquisa, porque como ela está em andamento, né? Quanto mais a gente troca, quanto mais a gente fala, vão surgindo as ideias, as coisas vão se juntando, vão se organizando. Então, assim, é meu assunto aqui em casa, com os amigos, meu assunto é a pesquisa. Então, é bom poder falar, porque realmente
as coisas vão se assentando, né? As ideias vão se organizando. E obrigada a quem chegou de última hora também. Edmundo chegou na metade. Patrícia, obrigada, Patrícia. Eu e Patrícia, a gente ainda vai né? conversar muito, né, Patrícia? Ainda vamos conversar muito, porque ainda não cheguei lá na hora que eu preciso te alugar, mas a gente vai conversar muito. E semana que vem a gente continua com o Armorial, né? O Ladson vai falar das transcrições dele e tudo. A gente continua nesse assunto, viu, Patrícia? Volta aí. Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Até segunda-feira. Tchau pra todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Carlos. Tchau, Bia. Tchau, gente. Tchau. Eu não sei se